Olá, hoje eu vou apresentar um tema bem atual e que vem ganhando cada vez mais espaço nas empresas, que é o banco de dados como serviço, também conhecido como DBaaS. A ideia aqui é explicar, né, como que funciona esse modelo, quais as vantagens, os desafios e mostrar também alguns exemplos práticos. Esse trabalho foi feito por mim, Vinícius, pelo Davi Silva e pela Luísa Garcia para a disciplina de Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados, que está sendo cursada no primeiro semestre de 2025 na Universidade Federal de Lavras. Bom, aqui está o roteiro da nossa apresentação. Primeiro eu vou explicar o que é o DBaaS e por que ele tem ganhado tanto espaço, né? Depois eu vou comparar com outros modelos em nuvem, como o IaaS, o PaaS e o SaaS, para entender onde que ele se encaixa ali, né? Aí vou seguir falando sobre suas principais características, os desafios que ele pode trazer, os benefícios e para fechar alguns casos de usos que mostram como que ele é aplicado na prática, né? Beleza. Vamos começar com o básico primeiro. O que que é de fato um banco de dados como serviço? O DBaaS é quando você utiliza um banco de dados que fica hospedado na nuvem. E quem cuida da parte técnica é o próprio provedor do serviço, como a Amazon, o Google ou a Microsoft, por exemplo. Ou seja, você precisa se preocupar somente em usar o banco. Não precisa instalar nada, configurar servidor, fazer backup, se preocupar com segurança, já que tudo isso está incluso no pacote que você contrata. Além disso, é um serviço que se adapta também à sua necessidade, né? Ou seja, se seu sistema cresce e precisa de mais recursos, ele escala automaticamente. Ou se o uso cai, ele reduz. Isso torna tudo mais prático e eficiente para a empresa, né? E o acesso ao banco normalmente é feito por APIs ou interface web, o que facilita muito para quem está desenvolvendo as aplicações. Bom, agora para entender melhor onde que o DBaaS entra, vale comparar com outros modelos de serviço, né? O on-premise, por exemplo, é um modelo mais tradicional. Ele envolve comprar servidores, montar toda a estrutura física dentro da empresa, ou seja, instalar sistemas, e tudo isso é feito internamente. Funciona, mas é caro. Também exige que a empresa tenha uma equipe técnica bem qualificada para lidar com esses sistemas. Já no IaaS, a infraestrutura é fornecida pela nuvem. Você meio que aluga servidores, rede, armazenamento, mas ainda precisa configurar e gerenciar tudo isso. No PaaS, a coisa já vem mais pronta. É uma plataforma completa para desenvolver e hospedar aplicações, incluindo o banco de dados. E no SaaS, que é software como serviço, você simplesmente usa o software pronto, como o Salesforce, por exemplo. Você nem pensa em infraestrutura, já que tudo já vem rodando. E o DBaaS, então, é uma forma de usar o banco de dados como se fosse um serviço pronto, tipo um SaaS, porém focado na parte de dados mesmo. Bom, entre as principais características do DBaaS, a primeira que se destaca é a escalabilidade. Isso significa que o serviço consegue crescer ou diminuir, né, de acordo com a demanda, sem que precise fazer nada manualmente. Vamos supor, um aplicativo que viraliza de repente. O banco vai dar conta do recado sem travar. Outra coisa importante é a segurança integrada e os provedores seguem normas e certificados de segurança, o que ajuda muito principalmente em setores que lidam com dados sensíveis. Tem também o backup automático, que evita aquelas dores de cabeça, né, que é perder dado. E claro, o modelo de pagamento é bem flexível. Você paga de fato pelo que você usa, né? É conhecido como Pay as you go. Mas, como tudo na vida, o DBaaS também tem seus desafios, né? Um deles é a dependência do provedor. Quando você escolhe uma plataforma como o RDS da Amazon, migrar para outra pode ser bem complicada. E outro ponto é a segurança, né, em um ambiente multitenant, que é quando vários clientes usam a mesma estrutura física, mas com separação lógica. Ou seja, o provedor tem que cuidar bem disso para não causar brechas ali, né?
E também pode rolar dificuldade na integração com sistemas antigos. Empresas, no caso, que já têm sistema rodando há muito tempo no estilo on-premise, podem encontrar alguns problemas para conectar tudo na nuvem. E por fim, os custos escondidos, porque às vezes parece barato ali no início, né? Mas operações extras, tráfego de rede, armazenamento adicional pode aumentar bastante a conta no final do mês. Por outro lado, os benefícios do debug são muitos. Primeiro, ele reduz bastante o custo operacional. Você não precisa comprar servidor, nem contratar gente só para cuidar disso. Você também ganha tempo e foco. A equipe pode concentrar nos produtos da empresa mesmo, né? E deixar toda a parte de infraestrutura e manutenção por conta do provedor. Além disso, as soluções em nuvem geralmente também oferecem uma alta disponibilidade, ou seja, elas praticamente não caem. E quando precisa, né, de alguma manutenção, faz isso de forma programada e com o menor impacto possível. Outro ponto legal também é que o banco está sempre atualizado com as melhores correções de seguranças, né? Sem precisar parar tudo para fazer essas manutenções. Bom, agora falando de exemplos práticos, a gente tem várias soluções no mercado. O Amazon RDS, que é super popular e funciona com vários bancos diferentes, que vamos explicar logo a seguir, dando mais foco a ele. O Azure SQL Database da Microsoft também é bem utilizado em empresas que já estão no ecossistema. O Google Cloud SQL, que é muito adotado por startups e desenvolvedores. E o Oracle Database Cloud, que é uma solução mais robusta e voltada para grandes empresas que precisam de alto desempenho e segurança. Bom, essas soluções são muito utilizadas por aplicativos e sistemas SaaS, justamente pela facilidade de escalar, né, e pela praticidade ali na hora de gerenciar os dados. Por fim, onde que o Debase é mais útil, né? Ele é perfeito para aplicações web e mobile, que geralmente tem variações grandes de tráfego. Com o Debase, você não precisa se preocupar se o sistema vai aguentar um pico de acessos, por exemplo. E também funciona muito bem com análise de dados em tempo real, como em sistemas de monitoramento, dispositivos IoT, entre outros. Empresas também com a equipe de TI reduzida ganham muito com o uso do Debas, porque não precisa, né, ter especialista ali só para cuidar do banco de dados, da parte da infraestrutura em si. E em ambientes multi-cloud também, onde que a empresa usa mais de um provedor de nuvem. O Debas ajuda, né, a manter e a cuidar desse banco. Olá, eu sou a Luísa Garcia e eu vou trazer um pouco sobre o Amazon RDS, que é o serviço de banco de dados relacional gerenciado da AWS, e eu trouxe ele como exemplo de banco de dados como serviço, em que você não precisa instalar, configurar ou gerenciar os servidores do banco de dados, porque a AWS vai fazer tudo isso por você. O RDS é um serviço gerenciado. Isso significa que ele cuida automaticamente de tarefas como instalação, atualização, backup e manutenção do banco. Ele é oferecido como uma plataforma, como serviço, o que quer dizer que toda a infraestrutura de banco de dados é gerenciada pela AWS e você só precisa se preocupar com o uso desse serviço. E também tem o foco em desenvolvimento. Por causa do RDS ser oferecido como uma plataforma como serviço, isso acaba permitindo que os desenvolvedores tenham um foco total no desenvolvimento da aplicação e, com isso, eles não se preocupam, não têm a necessidade de se preocupar com servidores, segurança e desempenho. Então, o RDS simplifica e acelera todo o processo de usar banco de dados em nuvem. Aqui temos alguns exemplos de mecanismos de banco de dados que são suportados no RDS. Primeiro, temos o PostgreSQL, que é open source, confiável e tem um foco maior em integridade de dados. O SQL Server,
que é mais voltado para aplicações corporativas que já rodam no próprio ecossistema da Microsoft. MariaDB, que é uma alternativa ao MySQL, mas ele tem um foco maior em performance e em liberdade de licenciamento também. O MySQL, que é um dos mais populares no mundo e é usado principalmente em aplicações web. E por fim, o Oracle, que é robusto, mas ainda assim muito usado por grandes empresas e principalmente quando envolve aplicações mais críticas. Além dos mecanismos tradicionais e mais conhecidos que eu mencionei anteriormente, a AWS também oferece o Amazon Aurora. Ele é um banco de dados relacional que foi desenvolvido pela própria Amazon e otimizado também. Então, existe o Aurora que é compatível com MySQL e o Aurora que é compatível com o PostgreSQL. E a principal vantagem dele é que ele foi projetado para oferecer melhor desempenho, escalabilidade automática e alta disponibilidade com um esforço menor de configuração. Como principais vantagens de utilizar o RDS dentro do modelo de banco de dados como serviço, a gente pode destacar que não existe necessidade de gerenciar a infraestrutura, ou seja, não é preciso instalar, configurar, monitorar e ficar atualizando o servidor, porque o objetivo é que isso seja feito automaticamente pela AWS. Como vantagem, também temos a alta disponibilidade, porque com apenas uma configuração, o banco já pode ser replicado em várias zonas de disponibilidade. Então, se ocorrer alguma falha, o sistema automaticamente já vai redirecionar para uma instância que esteja saudável, que vai manter ele no ar. O backup automático também é uma vantagem, porque ele permite restaurar o banco de dados para um ponto exato no tempo. Por exemplo, antes de acontecer algum erro crítico ou alguma falha. E por fim, temos o provisionamento rápido como uma vantagem, porque em poucos cliques já é possível ter um banco de dados configurado e pronto para uso, o que agiliza muito o desenvolvimento e também a entrega das aplicações. Trouxe alguns diferenciais do Amazon Aurora, que é um dos mecanismos próprios da AWS exportado no RDS, aquele que eu mencionei anteriormente. E o primeiro diferencial é a performance. O Aurora, ele é capaz de ser até 5 vezes mais rápido que o MySQL tradicional, porque ele foi projetado do zero para tirar o máximo proveito da infraestrutura em nuvem. Ele também conta com o Aurora Serverless, que é ideal para aplicações com carga variável. Isso porque ele ajusta automaticamente a capacidade de processamento conforme a demanda, ou seja, ele vai escalando sem precisar que a gente configure o tamanho do servidor de forma manual. Outro ponto é a replicação multirregião, que quer dizer que o banco de dados pode ser distribuído em diferentes regiões do mundo, o que garante baixa latência para os usuários globais e continuidade do serviço também, mesmo em caso de falha. Outro diferencial é a segurança avançada, com criptografia de ponta a ponta, tanto dos dados armazenados quanto dos dados que estão em trânsito. Ou seja, o Aurora combina o alto desempenho, a escalabilidade automática e a segurança robusta, tudo com a confiabilidade da AWS. Como exemplos de empresas que utilizam o RDS, nós temos a Netflix. Por exemplo, ela usa o Aurora dentro do RDS como uma parte da infraestrutura de dados deles, principalmente para poder suportar os serviços que estão relacionados ao catálogo de conteúdo e também as recomendações personalizadas que cada usuário tem.
O Duolingo, que é a plataforma de ensino de idiomas, ele utiliza o RDS com o Aurora, principalmente por causa do Aurora Serverless, que eu mencionei anteriormente, para poder manter a performance mesmo com milhares de usuários ativos. Temos o Airbnb, que também é um exemplo. Antes ele utilizava o MySQL fora do RDS, mas aí ele migrou o MySQL para o RDS para poder garantir escalabilidade e alta disponibilidade para as reservas no aplicativo. A Samsung, que migrou dados de várias contas de usuários do Oracle para o Amazon usando Aurora para poder reduzir custos e também ganhar mais flexibilidade. E, por fim, a própria Amazon, que internamente usa o RDS com a Aurora também em várias aplicações globais para poder gerenciar grandes volumes de dados. Olá, tudo bem? Eu sou o Davi e eu vou falar um pouco sobre como funciona o Amazon RDS. É, Fazendo aqui um comparativo entre diferentes abordagens, eu coloquei o on-premise como uma infraestrutura gerenciada, né, pela própria empresa sem utilização dos serviços de cloud da Amazon. O Amazon EC2, que fornece a escalabilidade elástica da nuvem, porém a AWS ela apenas gerencia a camada de hardware, o que pode estar deixando o usuário suscetível a erros, né? Principalmente aqueles que não são tão familiarizados com as soluções de nuvem ou soluções ali da Amazon. Então, por exemplo, uma atualização de software do banco de dados feita manualmente pelo usuário, ela pode estar gerando um downtime e levar ali horas para poder se descobrir o problema, o que geraria grandes prejuízos para a empresa, né? E aqui o próprio Amazon RDS. Então aqui no comparativo a gente tem nas questões de escalabilidade, alta disponibilidade, backups, atualizações, instalações, atualizações do sistema operacional, instalações do sistema operacional, manutenção, ciclo de vida, conexão, tudo isso aqui quando se utiliza o Amazon RDS, ele é gerenciado pela AWS, exceto ali só pela parte de otimização que vai ficar por conta do cliente, mas eu vou falar isso um pouquinho depois. Então, todo o restante aqui ele é gerenciado pela própria AWS. Então, é uma solução que busca descomplicar essa questão de armazenamento para o cliente, sem que ele perca ali as vantagens de utilização da nuvem. E o RDS ele funciona com o que eles chamam de modelo de responsabilidade compartilhada, né? Onde a Amazon RDS ela é responsável por hospedar ali os componentes de software e a infraestrutura das instâncias e clusters do banco de dados, e o cliente ele fica responsável pelo ajuste das consultas do SQL. Mas também a Amazon ela fornece o Amazon RDS Performance Insights, que para que o cliente ele consiga ter um monitoramento das consultas que ele criou para estar analisando se existe alguma consulta com desempenho ruim e estar melhorando elas, né? Sobre as instâncias do banco de dados, ele é basicamente uma instância isolada da nuvem da AWS, onde essa instância é a base do funcionamento do RDS, e essa instância ela pode ter ali um ou mais bancos de dados criados pelo usuário. Aqui no exemplo de arquitetura utilizando o Amazon RDS, a gente tem como os principais componentes o Elastic Load Balancing aqui, né? Que ele é responsável por balancear a carga de tráfego vinda dos usuários da aplicação. E então nesse exemplo aqui ele encaminha solicitações de clientes para os servidores de aplicação entre essas duas zonas de disponibilidade. Essas zonas de disponibilidade elas são basicamente data centers físicos espalhados pelo mundo para garantir uma baixa latência e também garantir a disponibilidade caso algum deles venham a ter uma queda, né? Aqui a gente tem os servidores de aplicação que eles vão interagir ali com as instâncias do banco de dados do RDS. Normalmente quando se utiliza a solução de cloud da AWS, esses servidores de aplicação eles ficam em uma instância EC2 para questões de escalabilidade, né, elástica, e eles ficam dentro de subnets em diferentes zonas de disponibilidade
porém dentro da mesma VPC, que é a nuvem virtual privada. Então aqui a nossa instância, né, do banco de dados RDS, sendo que essas instâncias também ficam em subnets privadas com diferentes zonas de disponibilidade, mas na mesma VPC, assim como o servidor de aplicação, né? E sendo essa subnet privada, ela nenhuma requisição que vem de fora ali da internet, ela é permitida o acesso. E a gente pode também ter réplicas da instância principal do banco de dados, né, que são chamadas ali de réplicas de leitura. Aí a gente também tem o conceito das classes de instância do banco de dados, que basicamente ela determina o perfil da capacidade de computação e memória das instâncias do banco de dados. E a AWS ela divide essas classes em categorias, né, sendo o db.m para uso geral, o db.r, db.z e db.x para otimização de memória, o db.c para otimização de computação e o db.t ali seria para um desempenho expansível, que basicamente funciona como um modo econômico, sendo muito útil para quem utiliza para desenvolvimento ou então quando se tem uma aplicação com uso intermitente do banco de dados, né? Então ele acaba sendo também mais barato. Sobre ali, no caso, os tipos de armazenamento utilizados no Amazon RDS, a Amazon ela fornece 3 tipos de instância, sendo ali o uso geral utiliza o SSD, que é para armazenamento econômico, sendo ideal ali para a grande gama de aplicações que exigem um banco de dados de porte médio. O IOPS, que provisionados, né, que seriam ali para armazenamento, projetado para grandes cargas, uma carga intensiva do uso de entrada e saída. E ali os discos magnéticos que estão ali mais para um suporte, né, de compatibilidade para versões anteriores, mas que não é mais recomendado pela AWS do seu uso. Então eles recomendam que para novas aplicações sejam utilizados alguma dessas duas aqui de cima, né? E o custo e a capacidade ela vai variar de acordo com o tipo de armazenamento e da engine do banco escolhida. Bom, aí sobre o Amazon RDS Monitoring, ele é uma entre as diversas ferramentas que a Amazon possui, sendo uma solução de monitoramento muito importante para se garantir a manutenabilidade e disponibilidade. É, Ela faz alertas, né, caso esteja algo errado e ela toma ações automaticamente quando for necessário. E também é possível verificar a saúde dessas instâncias do banco de dados e diversas ferramentas de automatização que ela possui, como a partir de status e recomendações, as métricas do CloudWatch, que envia métricas a cada minuto do banco de dados, dos bancos de dados ativos ali para o cliente sem que adicione ali um custo adicional. E também é possível configurar alarmes para o cliente ter alerta ali sobre essas questões. E também possui uma ferramenta de monitoramento do sistema operacional que permite ter uma visão geral ali da saúde do sistema operacional que está sendo utilizado nessas instâncias. E bom, o Amazon RDS ele fornece também algumas outras funcionalidades ali para os desenvolvedores, né, como a AWS CLI, que é um acesso via linha de comando, algumas APIs também para os desenvolvedores estarem fazendo configurações através de código. E então o Amazon RDS ele é um serviço muito robusto que se integra muito bem com outras funcionalidades da AWS, sendo uma ótima alternativa para a solução de cloud para quem busca uma mais facilidade, né, na configuração e na manutenção dos bancos de dados relacionais.